Salve salve rapaziada, estou trazendo o review do primeiro e do segundo episódio, da segunda temporada do Tsukijimi Shibikui Zeka. Então se vocês gostarem da segunda temporada, eu estarei trazendo o review completo da primeira temporada. Então sem mais delongas, bora para o vídeo. O anime começa nos apresentando nosso protagonista chamado Makoto, o homem mais azarado do mundo, que embora tenha sido enviado para outro mundo, a deusa do mesmo é uma diaba. Muito tempo se passou desde que o protagonista chegou a esse mundo e começou a tentar melhorar em todos os sentidos. Apoiado pela sua família de semi-humanos, continua sua jornada para refazer os passos dos seus pais que já moraram naquele mundo. O Makoto está indo para a academia de Rostard para abrir uma loja, já que ele ganha uma vida como comerciante. Ao chegar na cidade, Makoto reclama de ter caminhado tanto. Shiki diz a ele que é melhor do que ser pego pela deusa se eles usarem o teletransporte. Makoto comenta que ela tem o poder de lançá-los em uma batalha para matá-los e culpa a deusa por sua desgraça. Shi informa que eles já estão chegando em Odds Scar, então ele pede a Makoto para pegar algo para comer enquanto ele procura uma pousada. O garoto diz que se contenta com qualquer pousada, mas Shiki diz que ele não pode deixá-los em uma pousada barata e decadente. Caso contrário, as senhoras Tomoe e Mio, que ficaram no subespaço, irão lhe dar uma bronca. Malt questiona se foi uma boa ideia deixá-las no subespaço. Mio comenta com a Tomoe que ela se interessou por culinária e deveria estar disposta a fazer algo que o mestre goste. No entanto, todas as pessoas que provaram sua comida tiveram uma má experiência. Tomo compara a comida de Mio com veneno, o que a irrita. Mio diz que preparou arroz com curry que viu nas memórias de Makoto, mas Tomo questiona se ela ao menos pediu a receita antes de fazer a comida. Mio responde que queria fazer uma surpresa para ele. Emma pergunta o que é o objeto verde na comida e Mio responde que é um tipo de minério, colocando ali por achar que daria um gosto especial ao prato. Tomo reconhece o minério como uma esmeralda rara, deixando Emma assustada, pois achava que era um pimentão ou aspargos. Ao provar a comida, diz que não é tão ruim assim. Explica que demônios do subespaço e o jovem mestre não comem minérios, armas ou edifícios. Mio entra em desespero por ter servido algo não comestível para o mestre, mas Tomo diz a ela que qualquer coisa nesse mundo é comestível para Mio. Mio responde que ao menos sabe usar o fogo na cozinha. Tomo desafia-a a fazer uma torrada levemente queimada e apetitosa para Emma. Ao tentar cumprir o desafio, Mio queima toda a torrada. Enquanto isso, Makoto come em um restaurante local e faz uma cara esquisita. O dono do estabelecimento fica desconfortável, achando que a comida não está boa, mas Makoto diz a ele que a comida é boa, apenas tem uma textura incomum. Ele explica que precisa escrever com magia porque não fala a língua dali. O dono fica intrigado e Makoto muda de assunto, perguntando se o ingrediente principal daquele prato é um slime. Ao acertar na mosca, o dono do restaurante se impressiona e diz que slime é realmente o ingrediente principal. Ele então conta a Makoto que postou um anúncio de emprego na guilda para alguém pegar slimes. Ele pergunta a Makoto se ele quer aceitar o trabalho, mas Makoto explica que, embora esteja registrado na guilda, ele é um comerciante viajando de Tsid para Otsguards, então ele não pode aceitar o trabalho. Após a refeição, Makoto sai do local, entregando uma moeda de ouro ao dono. As pessoas ao redor o veem e o admiram, deduzindo que ele pode ser um demi-humano. Makoto comenta que decidiu tirar sua máscara, explicando os olhares horríveis das pessoas. Ele diz que esses olhares não são tão ruins quanto na primeira vez que ele foi visto. Enquanto segue para a guilda, o recepcionista fica surpreso ao descobrir que ele completou um trabalho classificado como especial, mesmo sendo apenas do nível 1. Ao ouvir isso, os outros aventureiros ficam invejosos e reclamam. Makoto segue para trabalhos adicionais e comenta que a captura de um slime é um trabalho de classificação B, algo que ele, como um ranquia, não seria capaz de lidar. Enquanto isso, uma garota vai até a guilda e avisa que a lua está prestes a atacar o castelo em ruínas. Ao ouvi-la falar, Makoto reconhece esse nome gigantesco como uma música que ele adora. Ele se pergunta como a lua poderia atacar e a garota afirma ao recepcionista que vai pagar pelos serviços de seus homens. Ela questiona porque ele não pode deixá-los aceitar a missão. O recepcionista explica que o grupo que está preparado para atacar é formado por bandidos terríveis, que são mais de 100 homens. A garota relata que os bandidos mataram vários aldeões apenas como exemplo para os outros. O recepcionista informa que ainda estão com falta de força de combate e só terão combatentes suficientes no próximo mês. A garota começa a chorar incrédula e sem entender por que estão sofrendo tanto, apesar de orarem tanto para a deusa. Dois aventureiros vão até ela e explicam que se uma simples oração pudesse salvá-la, não haveria necessidade de aventureiros existirem. A garota afirma que a deusa está chateada por causa de pessoas como eles e garante que toda a desgraça que estão enfrentando é culpa dos Zerges. Makoto percebe que ela não sofreu nenhuma punição severa comparado a ele. Ele diz a ela que pode dar um presente especial caso ela use graça, mas ela recusa, chora e sai do local pedindo para ele sair da frente da porta. Ao sair, Makoto nota que pagar o restaurante com uma moeda de ouro não foi uma boa decisão, já que 3 pessoas o seguem desde que ele deixou o local. Enquanto continua, ele encontra alguns aventureiros importunando a garota que estava na guilda. Ele intervém e acaba com eles rapidamente. A garota pergunta se ele a salvou por ser um demi-humano, e Makoto afirma que, na verdade, ele é humano, embora não pareça. Ele usa sua magia de cura nela e explica que recebeu esse poder incrível do Lorde Tsukuyomi. Ele se apresenta como um aventureiro, mas enfatiza que seu objetivo principal é o comércio. A garota pede desculpas por ter sido rude mais cedo e agradece por toda a ajuda. Ela se apresenta como Ana do vilarejo Tapa. Ele se lembra de ela mencionar um ataque da lua ao castelo em ruínas, e Ana comenta que esse grupo está procurando matar pessoas fortes para fazer um exemplo. Ela informa que o homem mais forte do vilarejo já foi morto e todos os aldeões estão desistindo e entregando seus itens. Ao chegar à aldeia, Makoto fica surpreso com o fato de ser muito pequeno. Em seguida, Ana pede para ele aguardar enquanto ela chama os habitantes da aldeia. Enquanto esperam,
ele conversa com Eto na língua local. O rapaz informa que não é daquela aldeia, mas Ana e alguns outros aldeões são próximos a ele. No entanto, não podem convidá-lo para sua aldeia por ele ser um demônio e falar um idioma diferente. Eto pergunta se ele também sente um cheiro estranho vindo da vila, e Makoto explica que é o cheiro do sangue derramado pelo grupo Mover, sugerindo que eles tenham feito novas vítimas naquele dia. Ele conta a Eto que sabia estar acordado enquanto era carregado e sugere que, se ele quer ficar com Ana, deve mantê-la segura da próxima vez. De repente, sua percepção detecta algo estranho. Makoto diz ao rapaz que vai dar um passeio na encosta da montanha, mas Eto tenta impedi-lo, alertando que ele será morto se pisar lá. Makoto descobre que o garoto já tinha ciência de que algo estava acontecendo ali e indaga se há algum motivo que o faz querer prosseguir com aquilo. Makoto explica que o nome do bando criminoso é o mesmo nome de uma música que ele ama muito e, por esse motivo, ele não pode aceitar que eles se apropriem desse nome. Assim, Eto pergunta se pode ajudá-lo em algo, ao que Makoto responde que há alguns humanos trabalhando na mesma empresa que ele. Nisso, Makoto pede para Eto servi-los com uma refeição deliciosa quando um deles passar pela aldeia. Enquanto isso, Mil desmaia novamente todos na segunda rodada de degustação da comida dela. E já sabendo que isso aconteceria, Emma traz uma maleta de remédios e conta a Mil que no cardápio do dia terão espetos de frango e sopa cremosa estilo orc. Nisso, Mil comenta que descascou as batatas, pois elas são venenosas, mas todas as outras mudanças que ela fez no prato prejudicaram a saúde de todos. Então, os orcs afirmam que são incapazes de mastigar a carne dela, pois o alimento não se move de maneira alguma. Tomo explica que, para processar a carne de monstro, eles precisam utilizar habilidades especiais. Em seguida, Tomo observa que, em vez de óleo, Mil colocou combustível na carne, mas ela afirma que usou bananas para decorar, pois isso é comum em diversos restaurantes. No entanto, Tomo explica que ter ótimos ingredientes não garante que o prato terá um bom sabor. Além disso, diferentes raças possuem paladares distintos. Então, todos ao redor gritam suas preferências, o que deixa Mil desesperada. Ela nota que cozinhar exige mais conhecimento do que ela esperava, e Tomo comenta que, para fazer um prato que agrade o jovem mestre, eles devem pedir a opinião de Rin. Afinal, ele também é humano. Para complementar, Tomo sugere que Mil viaje pelo mundo, aprimorando suas habilidades culinárias e aprendendo mais sobre diversos ingredientes. Ao ouvir isso, Mil se entusiasma e afirma que participará dessa jornada em prol da felicidade do jovem mestre, ao passo que Makoto observa de longe o grupo se mover e planejar tirar mais vidas naquele dia. Então, Makoto coloca sua máscara para esconder sua identidade. Nesse momento, o grupo ouve um som misterioso e, logo em seguida, todos são atingidos por Makoto. No entanto, ele mira em áreas não vitais apenas para nocautear. Analisando a situação, Makoto percebe que está em desvantagem numérica. Portanto, ele decide usar uma técnica que aprendeu com Emma para atingir seu alvo. Ana ouve o som em sua aldeia e se aproxima de um dos homens, que implora por sua vida. Makoto explica que não irá matá-lo, apenas ordena que o grupo pare de mencionar o nome Lua sobre o castelo em ruínas. Após algum tempo, os aldeões vão até o local onde ouviram o som. Ana pede a Eto para entrar em contato com a guilda dos aventureiros rapidamente. Ela afirma que suas preces finalmente foram atendidas. Enquanto isso, Shi pergunta a Makoto onde ele estava o dia todo e o garoto diz que estava resolvendo alguns assuntos. Mudando de assunto, Shi comenta com ele que os heróis mencionados por Makoto receberam uma recepção calorosa no reino de Umiya e no Império Gritona. Ao ver que seu mestre não tem todo esse respeito, Shi fica indignado. E falando em heróis, Malt se lembra de que a deusa disse que encontrou outros dois heróis mais adequados ao seu mundo. Ele também se recorda de ter conhecido outros heróis ao ser transportado para o campo de batalha. Com isso, ele se pergunta se irá encontrá-los novamente algum dia, e tudo indica que sim.